Graças a Deus pela bênção da salvação, pela bênção da vida, da saúde e pela bênção da oportunidade de levar até você a preciosa palavra de Deus. E eu quero ler neste dia a passagem que encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 28 até o versículo 30. E eu quero até dar um título assim: Os Passos para a Bênção da Salvação. E eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, meus irmãos. E vamos à leitura da palavra, então. Romanos 8, 28 até 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Eu focalizei rapidamente nesta palavra o conhecer de Deus nos conhecendo, a predestinação, a chamada, a justificação e a glorificação. Coisa gloriosa, né? Nós encontramos nesta palavra, e eu quero até focalizar Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nos diz assim também: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E aí nós vamos entrar um pouquinho que foge o nosso entendimento normal. Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus, entre vários atributos que ele tem da onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Então, para Deus, o tempo é diferente do nosso tempo. Então, aqui nos diz que ele nos elegeu em Cristo, nos conheceu, meus irmãos. E aí nós olhamos assim: ele nos conheceu primeiro, ele nos conheceu em Cristo. Que coisa gloriosa, né? Mas eu quero focalizar também que nessas ações divinas não deixa também de ter ação do homem, a soberania de Deus e a escolha do homem, o livre-arbítrio. Então, ele nos conheceu, meus irmãos, numa era passada, ainda antes da criação dos tempos, como diz a palavra, antes que o mundo fosse mundo, antes que o dia dos homens fosse contado, ele nos conheceu. Eu não existia, você não existia, mas Deus, na sua onisciência, no seu poder, ele traz o presente, traz o passado como um presente. Então, ele nos viu em Cristo. Oh, que coisa gloriosa! Aqui fala a respeito de uma eleição, meus irmãos. Ele nos viu em Cristo, nós aceitamos Cristo. E aí, ele nos conheceu. Como ele nos conheceu, ele fez uma obra poderosa. Vamos ver agora, dentro desse versículo 29. Também os predestinou. Mas predestinou para quê? Nesse primeiro passo aqui, não está se referindo uma predestinação para a salvação. É claro que está incluído, é claro que está dentro do evento, mas ele nos predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Meus irmãos,
Com a qual finalidade? Para ele ser o primogênito de muitos irmãos. Agora, vamos meditar um pouquinho. Ele nos predestinou, nos determinou, como ele nos conheceu, nós estávamos em Cristo, ele predestinou para nós serem conforme a imagem de seu Filho. Eu não quero me referir à imagem terrena do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, mas aqui a palavra nos fala a respeito de algo poderoso. Ele, sendo o primogênito entre muitos irmãos. Minha irmã, você que me ouve, meu irmão, companheiro, pastores, obreiros, que às vezes parece que a obra é tão pesada e tanta incompreensão, mas pensa, ele nos predestinou para nós ter uma imagem semelhante à do seu Filho. Coisa gloriosa! E como ele predestinou para isso? Porque ele nos conheceu em Cristo, ele nos viu em Cristo, nós fomos eleitos em Cristo. Aí ele nos chamou, que coisa gloriosa, a operação poderosa do Espírito Santo me atraindo para Jesus, meus irmãos. Olha, eu quero a Gissé, eu quero Pedro, quero Paulo, quero Antônio, quero Maria. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a soprar, e de uma maneira poderosa, e nós chamamos essa chamada, aí você aceita Jesus como Salvador. Teve alguém que pregou, que falou o mistério da cruz, da crucificação, e você achou, você aceitou. E como você aceitou, fica dentro da chamada. E aqueles que ele chamou, aceitou, ele justificou. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Oh, que coisa, meus irmãos, o significado tão profundo dessa palavra, paz com Deus, justificado pela fé. E não termina aí. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não é mais aquele pecador manchado, distante de Deus. Ele foi justificado, ele é glorificado. Uns exemplos da glorificação, meus irmãos, é o Espírito Santo habitando em nós. Nosso corpo passando a ser templo do Espírito Santo, um selo de propriedade, está dentro dessa glorificação. Mas aqui tem uma conotação também muito profunda em termos de futuro, meus irmãos. As eras eternas, nós sendo um entre muitos do primogênito, que é o Senhor Jesus Cristo, a imagem, tudo parecido, conforme diz aqui, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Dá a entender que nós temos uma imagem bem parecida. Ali não vai ter preto, não vai ter branco, não vai ter o vermelho, não vai ter o amarelo, não vai ter o problema de olhos azuis, não. Ali nós seremos uma irmandade parecida com Jesus, com o primogênito. Meu irmão, minha irmã, eu estou trazendo essa mensagem com muito cuidado, com muita alegria, e ao mesmo tempo agradecendo ao Senhor pela bênção que nos deu da salvação. Você que me ouve neste dia, pode ouvir de manhã, pode ouvir de tarde, ouvir à noite, porque vai estar no YouTube. Você é abençoado por Deus, se você foi salvo. Ah, meus irmãos, que coisa gloriosa. Ele nos conheceu, nos predestinou, chamou, justificou, glorificou. A Ele toda a glória, todo o louvor. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Que ouvindo essa pregação, você encha o seu coração de alegria, de paz e esperança, sabendo que você foi chamado, que você foi escolhido, que você foi predestinado para ter uma imagem semelhante ao primogênito, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele te chamou, como me chamou, ele justificou, perdoou. Que coisa gloriosa! E glorificou. Tudo isso sabe por quê? Em volta
do poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço por esta mensagem, Senhor, e peço, Senhor, que essa mensagem penetre profundamente o coração daqueles que vêm ouvir, Senhor, para que seja abençoado, entendam e se alegram, Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.